Você que gosta de se sustentar pelos escritos de Paulo, né? Os pregadores da graça aí que se dizem serem ministros da nova aliança, eles que gostam de se basear nas falas de Paulo, vai uma pergunta simples, humilde. E quando os anjos foram julgados? Hã? Porque Paulo falou que os anjos seriam julgados. E deixa eu virar a xícara para você ver que aqui é limpos pelo Evangelho Eterno, até no espírito, até na alma, até na xícara, aqui, ó, limpos pelo Evangelho Eterno. Então veja, por que Paulo falou que eles iriam julgar os anjos, mas Paulo não falou do juízo dos anjos? E o Evangelho Eterno mostra, e o reino de Cristo estabelecido mostra quando foram julgados os anjos. Claro que isso foi uma fanfarronice. Tanto Paulo falou a respeito do juízo dos anjos que foram aprisionados, porque a literatura que eles tinham uma delas era o de Enoque, a insanidade de Enoque. Assim Pedro falou, assim Judas, não Iscariote, outro Judas falou, que os anjos estavam guardados para o dia do grande juízo. E aí? Eu gostaria muito que um pregador da graça puxasse essa bola no peito, chamasse e desse a resposta para isso aqui. Hã? Porque o Evangelho Eterno consegue explicar. Mas a graça pregada por Paulo, não. Que chato, né? Então o tema desse breve vídeo, e quando os anjos foram julgados? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, no texto da NAA, da Nova Almeida Atualizada, por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Que anjos eram esses? Eram os da literatura de Enoque. Daqueles 200 anjos que o insano de Enoque escreveu, falando que eles caíram do céu. Isso eu não vou nem tocar no assunto. Isso é uma grande mentira, uma grande fábula. E em Judas, capítulo 1, versículo 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Só vou dar uma letra para você. Sabe o que significa grande dia? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando João disse que estava no Espírito, no grande dia do Senhor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu os concorrentes da escuridão, reservando-os para o juízo. Cadê Paulo para explicar isso aqui? Claro, Paulo não tem culpa, Paulo não teve como explicar isso, porque Paulo morreu antes de Apocalipse 1:10. Paulo morreu antes de chegar Daniel 7, Daniel 7, versículo 13, quando o Filho do Homem iria vir por sobre as nuvens. Você entende como que é? E 2 Pedro 2, no versículo 9, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter o injusto sob castigo para o dia do juízo. Eu dou risada porque é muito confortável você falar do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno explica os 66 livros da Bíblia, mas as 13 epístolas paulinas de Romanos a Filemão não explicam o Evangelho Eterno. Por que não? Porque o Evangelho Eterno veio depois. Porque o Evangelho Eterno é o reino de Cristo estabelecido eternamente. Então agora eu vou ler para você o que um pregador essa semana está tirando sarro, zombando, né? Inclusive ele chegou a chamar o reino de Cristo, porque evangelho significa reino de Deus, e eterno é porque ele se tornou eterno. Ele chegou a chamar de anátema, de amaldiçoado. Mas claro que
não deve se levar isso em consideração, porque ele não teve esse entendimento ainda, né? Ele está aprisionado no território lá da graça, que era onde estava também o reino de Moisés, né? Então ele não chegou nesse entendimento. Mas agora, olha aqui, Apocalipse 14, 6 e 7, explica quando os supostos anjos foram julgados. Claro que aqueles anjos nunca foram julgados, mas explica o porquê do dia do juízo. Você entende? Porque aqueles anjos falados por Enoque, aquilo foi uma fábula, foi um conto do vigário, né? É a mesma coisa um cara chamar o reino de Deus hoje em dia, o evangelho eterno, de anátema. Também é um conto do vigário. É uma... Não leva isso em consideração. Apocalipse 14, 6 e 7, olha o evangelho eterno te explicando o que foi o grande juízo a respeito do que falou Paulo, o que falou Judas, o que falou Pedro. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, no texto da Almeida Revista Atualizada. A primeira voz, vi outro anjo voando. A primeira voz era só um subtítulo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, tendo o reino de Cristo eterno, o reino de Deus que nunca mais se acabaria, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, sobre os que se assentam na terra, para todo mundo, a cada nação, quando fala cada é porque são diversas, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Pronto. Paulo não conseguiu explicar o juízo, mas o evangelho eterno explica Paulo. É simples, porque as falas de Paulo, as cartas paulinas, pertenciam ao velho céu e à velha terra. Quando você lê Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6, no versículo 1 fala, João fala, vi novo céu e nova terra, porque as coisas velhas, antigas tinham passado. A graça de Paulo passou. Lá no versículo 5, Cristo disse, estou fazendo nova todas as coisas. E no versículo 6, disse-me ainda, está feito, está cumprido, está realizado. Entendeu? O porquê o evangelho eterno ele é superior infinitamente a respeito da graça de Paulo? O evangelho eterno explica Paulo, e Paulo não consegue explicar o evangelho eterno. Você entende porque os pregadores da graça não conseguem entender o evangelho eterno enquanto não saírem da sua bolha? É assim que é, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.